Lembra do personagem Nelson Piquet, que se tornou bolsonarista de primeira hora? Bolsonaro tinha dito que deixou na propriedade de Nelson Piquet uma dessas joias sauditas, mas a Polícia Federal disse que não tem nada disso, que na verdade Bolsonaro levou ela e, mais do que isso, levou em avião presidencial para revender. Vou falar um pouquinho dessa coisa do Piquet, né? Para ficar claro, tinha muita coisa na fazenda do Piquet, sim, né? Porque as pessoas vão falar, não tinha nada, não. Tinham milhares de peças, tanto que o TCU, vamos lembrar, o TCU foi lá catalogar. Aí tem um ponto interessante. Por isso que eles demoram bastante quando saem as primeiras matérias, eles ficam enrolando, não, vamos devolver, a gente vai devolver, vamos, sabe assim, vamos estar devolvendo? Então assim, cadê? Então devolva. E não devolvia nada. E gente indo para os Estados Unidos, não, mas vamos devolver, o TCU está esperando, aquele rame-rame para lá e para cá e tal. Bom, aí é o que a Polícia Federal agora conta em detalhes. Eles estavam em plena operação, comprando passagem, gastando aí os tubos em passagens compradas na hora, para ir correndo lá, cada um para o seu lado. Foi o CID para um lado, o ACEF para o outro, o Vanguarden para o outro, para cada um recuperar uma parte dos kits, voltar para o Brasil e fazer, isso está no relatório da PF, uma cena. Tudo voltou para São Paulo e foi entregue na mão do advogado do Bolsonaro, que foi, marcou, avisou, foi para a Caixa Econômica Federal. Estamos nos adiantando, veja só, nos adiantando ao TCU. Antes do TCU determinar a devolução, nós nos dispusemos a entregar, etc. e tal. Nada disso estava na fazenda do Piquet. Estava as quinquilharias lá, peças mais simples e tal. Aquela coisa que é presente mesmo, né? Para o presidente, camiseta de futebol, né? Coisas do tipo, mais simples, simbólicas e tal. Agora a joia não. Joia ele levou e levou bem. E assim, uma coisa que eu acho que é importante também comentar aqui, a coisa rapidamente, para não ficar nesse ponto e acho que para esvaziar mesmo, a coisa do valor. Em 2 momentos do relatório, dessas 2.000 e poucas páginas, estão listados item por item do que já foi contabilizado e que soma esses 6,2 milhões de reais, né, 1 milhão e pouco de dólares, que dá 6 milhões de reais. São em 2 momentos, está tecnicamente, item por item. Tal. Por alguma razão, o delegado, no final, no seu relatório, vai descrever a conclusão, e só ali aparece esse número de 25, pouco antes está essa tabela com os itens. Então, alguma coisa ali aconteceu, mas ali está tecnicamente demonstrado o que foi até agora calculado. O preço vai subir porque ainda tem coisa que não foi contabilizada. Então, isso aí é absolutamente, como disse o professor Maurício, absolutamente um balão de ensaio. Estão aproveitando disso porque o desespero é generalizado, todo mundo sabe que não tem escapatória, os crimes estão mais do que configurados. Né? Eu estava aqui lembrando de algumas coisas. Você tem, para além das retóricas ou do que diz cada um, você tem a troca de mensagens do Cid com o Bolsonaro falando de recuperação de joias. Está materializado isso. Assim como você tem a troca do Bolsonaro falando com o ex-chefe da Receita Federal, o Júlio César, que foi aquela figura que tentou de todo jeito, até o último segundo, lá atuando com o governo, mandando avião da FAB no dia 30 de dezembro para o aeroporto para tentar tirar, de um modo completamente irregular, os diamantes presos. Tem a troca. Bolsonaro se reúne com ele pessoalmente, depois cobra por telefone. Isso está materializado. Você tem os assessores do Bolsonaro, Crivellati, dizendo sim, eu entreguei em mãos esse kit de joias que eu falei primeiro que estava lá no Piquet, mas agora eu refaço meu depoimento. Ele refaz, ele admite que mentiu, Afonso, para a PF em relação ao primeiro depoimento dele. Ele volta depois aí fala, olha, não, eu entreguei em mãos. Mas por que você mentiu, então, no teu primeiro depoimento? Ah, porque eu soube que o nosso outro companheiro lá, o Marcelo Câmara, outro militar, contou que estava na fazenda do Piquet, mesmo sabendo que essa não era a versão correta, eu também segui para não causar contradição. É inacreditável. Quando você reúne esses elementos todos, assim, é inacreditável. Assim, vocês não são sérios, sabe? E cometendo crimes sobre crimes, entendeu? E isso acontecendo. Você tem o Lorena Cid, o velho Cid, né, lá dos Estados Unidos, dizendo: eu entreguei dinheiro para o presidente, fracionado e tal. Né? Quando entregou, naquele momento, quando o Bolsonaro dizia:
Eu não sei de joia, não recebi joia, não tenho joia. O escândalo tinha sido revelado dias antes ele tinha tido encontro com o Lorena Cid recebendo dinheiro num hotel em Nova York. Assim, eu sinceramente, e aí fico pensando aqui no que disse o professor, né? Agora o caso ele está a denúncia, né, para ser apresentado ou não pela PGR, vai ter que ter uma criatividade inacreditável para não denunciar isso. Porque é crime sobre crime, com redundância de provas. Né? Acho importante, eu não li isso em lugar nenhum, mas acho que é bacana a gente registrar aqui no My News. O Kit Rosé, eu tive acesso, na época da reportagem, à documentação dele, que foi registrada lá no departamento do acervo presidencial, do Kit Rosé. Tá? Na última semana, quando as coisas presidenciais, etc., estão indo para algum lugar, para a guarda, há um registro de que esse kit deve ser encaminhado para a Fazenda Piquet. Isso, na época, eu cheguei a escrever isso ainda, inclusive. Eles marcam até, bem curioso, eles marcam o dia que deve ser enviado. Não ia ser só esse pacote, ia ser enviado com outras coisas. Olha, enviar tal pessoa estará lá na Fazenda Piquet para receber. Aí, por alguma razão, a pessoa não vai. Tem até uma troca de e-mails que eu consegui na época. Olha, tá acabando o tempo, precisa estar lá, vamos enviar de novo. Então, existe um movimento de enviar isso para a Fazenda Piquet. Só lembrando, né, ele está envolvido nessas acusações de ser ladrão de joias. Vai ficar na história do Brasil. Um presidente sendo acusado de ser ladrão de joias. Isso é algo que é muito triste, que isso diminui o país de alguém que chegou à presidência da República sem ter dimensão do que é que representa a presidência da República. O mínimo do ritual, o mínimo do exemplo. Né? Como você falou, Afonso, não tem nenhum registro de outro presidente que tenha pegado esses bens que são trocados nas missões diplomáticas. Né? Eu participei já de muitas e sempre a gente levava, por exemplo, uma obra de arte, né, que representasse a cultura brasileira. Então, isso são presentes que não têm este valor econômico, são presentes que podem até, aqueles de menor valor, serem considerados personalíssimos. Não há qualquer registro de outro presidente da história do Brasil que tenha recebido presentes com essa magnitude e mantido para o seu acervo pessoal. E mais do que isso, não há registro de qualquer outro presidente, eu diria até autoridade da República, que tenha sido surpreendida vendendo essas joias para converter em dinheiro em espécie, como vocês disseram no início do programa, sem tramitar pelo sistema bancário e ser entregue ao presidente ou a essa autoridade. Não há qualquer registro. Né? Então, isso que as pessoas ficam dizendo, não, todos os presidentes saíram do Planalto com algum acervo de presentes, os personalíssimos. E aí, para isso, foi necessário, inclusive, uma disciplina formal pelo Tribunal de Contas da União. Então, é muito grave.